Olá, começando mais um Hope Hour. Seja muito bem-vindo. Obrigado porque você está aqui no nosso episódio e espero que ele seja muito útil. A gente vai falar de um assunto que é importante, que é profundo e que eu acho que tem sido muito desvalorizado. Vamos ver se as minhas convidadas concordam comigo. Na verdade, uma não é convidada, uma é minha co-apresentadora. Ai, sou eu! Kathleen de volta! Obrigada, prazer estar aqui. Não sei se é a terceira ou quarta vez. Por aí, É, por aí. já tô me sentindo em casa. É de casa, Kathleen é de casa, ela é Weber, ela é saldo extra, ela tá aqui com a gente. E pra me ajudar nessa entrevista, porque é um assunto que tem a sua complexidade, né, Kathleen? Acho que certeza. a gente... É um assunto difícil, assim. Um assunto de difícil falar, tá? e a gente vai tentar ajudar aqui o público a entender todo esse assunto com a Natália Piacentini. Seja muito bem-vinda, Natália. Obrigada, é uma honra e uma alegria muito grande estar aqui. A alegria é nossa, um assunto como a gente estava conversando aqui, ele tem a sua complexidade porque as pessoas elas têm, claro, dado importância ao casamento. A gente vê, até pelo público cristão que a gente tem aqui no canal e outras coisas que a gente faz de postagem nesse mundo digital aqui da Novo Tempo, que quando a gente fala de relacionamento é algo que o público se interessa muito. Porque muitas pessoas estão passando por dificuldades de relacionamento. Mas eu vejo também que as pessoas acabam olhando para os relacionamentos e eles ficam um pouco descartáveis. Ah, não deu certo? Então tá bom. Estamos passando por esse problema? Realmente acho que não me sinto mais confortável, eu não deveria estar mais aqui. As redes sociais contribuem muito pra isso, né? Os famosos e tal. Ficou tudo muito descartável e aí todo mundo começou a achar meio que normal, talvez? A gente vem de um período onde a gente entendia que o casamento era uma coisa que deveria ser para sempre. Tirando algumas exceções, é claro, porque a gente precisa dizer que alguns casamentos realmente não deveriam continuar, ou não precisariam continuar. Mas, por outro lado, eu vejo que foi uma cultura tão profunda nisso que é assim, meu casamento durou 3 anos. Ótimo. Foram 3 anos e tem uma história linda nesses 3 anos. Acabou. Foi eterno, né? Enquanto durou, como eles Que falam. seja eterno enquanto dure, como diz a música. Né? Então a gente vai falar aqui de um momento que você viveu no seu casamento, uma dor muito profunda que você viveu. Hoje, essa dor, né, ela, posso dizer, talvez não exista mais porque as coisas foram restabelecidas, mas você fez dessa dor e desse restabelecimento um ministério, o que é muito interessante, né? Então, acho que a gente tem muito a aprender com a sua história, porque você viveu, de fato, essa dor. E talvez muitas pessoas tenham passado por uma situação parecida, não conseguiram ter o perdão, não terminaram o relacionamento, mas ainda tem uma angústia, ainda tem uma dor, tem uma situação não muito bem resolvida, mas continuam vivendo essa situação. Pessoas que perdoaram, então acho que vão se sentir identificados. Então, enfim, muita coisa pode acontecer no programa de hoje. A Natália, ela é autora e mentora de famílias, conhecida por compartilhar o poderoso testemunho que ela tem, restauração de casamento. Então ela tem um livro e também uma plataforma que é o @divorcia-se, com um S só. É interessante porque aí parece que você tá falando, bom, então vamos divorciar. Exatamente isso. Parece que você tá apoiando esse negócio que a gente falou que tá meio estranho. Explica pra gente isso. O que é a plataforma? Talvez fique bem claro quando você contar toda a sua história, mas como eu falei aqui, já vamos avisar o povo, né? O que é isso? Sim, Divorcia-se é muito interessante esse nome, né? E enquanto eu vivi o meu processo de restauração em Deus, né, e tudo mais, onde eu conheci Deus de fato, eu entendi, uma das primeiras coisas que eu entendi foi aquilo que diz lá em Mateus sobre aquele que Jesus dizendo, aquele que quer me seguir, aquele que quer ser meu discípulo, tem que deixar a si mesmo, negar a si mesmo, né? Então, o divorcia-se, ele vem como uma dupla conotação mesmo. Eu tô procurando um divórcio.
eu quero me divorciar do meu marido, da minha família, eu não tô bem, eu não quero mais esse casamento, eu quero o divórcio. E quando a gente vai para Deus, ele diz, negue-se a si mesmo, pra né? você divorciar de você, né? De você mesmo, entendeu? Então a pessoa chega ali nesse nome achando, não tô entendendo nada. E quando ela tem um encontro ali realmente com a verdade, ela entende, opa, peraí, não é o que eu acho eu vou deixar aqui, o que eu penso, eu vou deixar aqui no cantinho, agora deixa eu me divorciar de quem eu sou e seguir o modelo que eu preciso, né? Que é Cristo, né? Então, o divórcio, ele chega nessa proposta. Quando eu recebi esse nome, assim, de Deus, eu falei, meu Deus, é isso, tá bom. Mas foi um pós, né? Foi um tempo depois que esse nome veio. Então, foi quando Deus, ele preparou tudo já, entregou. E quando chegou também o livro, 1 ano depois... Legal. Que eu vivi tudo o que eu vivi. E é interessante, porque se eu olhasse, eu ia falar, não, ela é advogada de divórcio. É, precisa verdade. procurar pra se divorciar. Aí você chega lá e você toma um susto, né? E vê que é outra coisa. É um clickbait, né? Você vai procurando uma coisa e encontra o que você realmente precisaria. Exatamente isso. Excelente. Foi intencional o marketing de Jesus. Olha, você que está acompanhando aqui o nosso episódio pelo YouTube, já vai encaminhando esse episódio para todo mundo, porque muitas pessoas precisam desse conteúdo que a gente vai compartilhar hoje. Se você ainda não segue o nosso canal, o que você está esperando? Porque aí você recebe um episódio aqui, outro episódio ali. Se você está inscrito, você vai receber sempre os episódios do Hope Hour, tá? Enquanto a gente estiver conversando, vai deixando a sua reação. O que você está achando? Você está concordando? Está discordando? Não importa. Com respeito, a gente quer ouvir a sua opinião, tá bom? Então pode colocar sua opinião nos comentários. Se você tem uma história, a gente adora um textão, pode mandar, tá bom? Vai interagindo com a gente aí enquanto a gente vai conversando por aqui. Depois a gente interage também lá no chat do canal. Vou começar aqui com uma primeira pergunta que me intrigou bastante, porque talvez foi tão transformador isso e virou ministério, porque eu entendi que não foi só uma questão de você se divorciar de você mesma para que pudesse ter uma reconciliação e vocês terem a vida que vocês têm hoje. Mas esse momento de crise, você relata que serviu para você realmente ter um relacionamento com Deus. É impressionante como às vezes a gente precisa passar por uma dor muito profunda para que esse encontro seja real e concreto, né? Como é que foi para você? Então, na verdade, eu fui filha do divórcio, né? Os meus pais se divorciaram quando eu tinha 5 anos. Então, isso mudou a minha visão de mundo desde criança. Na verdade, assim, só quem tem, eu acredito, quem viveu isso, divórcio em família, sabe que não é algo que a gente pode enxergar como algo assim, tudo bem, tranquilo, foi o melhor para todo mundo. Para mim, a minha experiência não foi. Para as crianças, né? Acho que nunca vai ser, né? Então, a sensação que eu tinha, assim, que eu me recordo como pessoa, era realmente, assim, de uma rejeição muito grande. Aparece assim, aparentemente, mas o meu pai estava ali, a minha mãe estava ali. Não tinha uma rejeição de fato. Mas o enredo da história, de tudo que se levou aquilo, então os meus pais divorciaram. E daí eu fui criada pelos meus avós, cristãos, criados na igreja, né? Isso foi uma bênção, claro, um abre aspas aqui. Mas a falta do ambiente familiar, eu não estou com o meu pai, com a minha mãe. Então, eu fui criada pelos meus avós, eles foram os melhores pais do mundo. Eu cresci na Bíblia de noite, né? Isso foi o que me sustentou por muito tempo, eu creio. Mas eu não tinha aquela questão do núcleo familiar, da mãe e do pai. Então, a primeira dor, o primeiro grande, né, trauma, divisor de águas na minha vida, que mudou a minha visão de tudo, foi o divórcio dos meus pais. Então, eu já carregava isso. Você acha que isso realmente ficou em você e você levou isso pra sua vida? Muito, seu relacionamento? Completamente, em todos os relacionamentos. Foi uma raiz ali que foi plantada no meu coração, e tudo que eu fizesse, tudo que eu fosse fazer na minha vida era direcionado por aquilo, por mais que eu estivesse, né, sendo ali ministrada pelos meus avós e cuidada por Deus, claro, realmente, mas de fato não tinha ali aquilo que Deus, ele fala, né, para nós como pais, como família. Mas como que você acha que isso te afetou? No sentido assim, você viu os relacionamentos talvez como, talvez não vai durar para sempre mesmo? Nesse sentido de ser mais descartável também? Sim. Se meu pai e minha mãe me deixaram internamente, subconscientemente, né, inconscientemente. Então, meu marido também vai.
né? Então, em qualquer lugar que eu vou também, era como se eu tivesse carregando aquela essência. Então, eu via o mundo, eu via as pessoas como uma pessoa ferida, como um órfão mesmo. Na verdade, a sensação que a gente tem, assim, é de ser um órfão, né? Eu tinha meu pai e minha mãe, mas aquela ferida de não ter um pai ou uma mãe presente, cuidando, instruindo, aquilo ali mudou completamente, assim, tudo que eu via com relação a mim mesma. Então, eu olhava para mim, não para as outras pessoas, eu olhava para mim, para minha dor, aquilo que tinha me causado. E aquilo refletia nos meus relacionamentos, na minha postura, desde criança. Você coloca que a primeira parte do seu casamento foi muito complexa. Sim. Eu acho que você caracteriza até como destrutiva. Uhum. Você acha que é reflexo disso? Era aquela coisa, bom, ele tá aqui comigo, mas a qualquer momento ele vai me abandonar. Sim. Então aí era aquela vingança de algo que não tinha acontecido ainda, mas você já estava prevendo aquilo e já tendo um comportamento destrutivo. Sim, exatamente. E era um com o outro? Muito. É um contra o outro. Então, assim, eu fui criada pelos meus avós cristãos. Na palavra, de noite, a gente fazia ali o estudo, né, da lição todos os dias, 5 da manhã. Acordava, meu avô e minha avó ministrando. Então, era Bíblia e oração o dia todo. Legal. Então, eu só ouvia falar. Então, quando eu fui para o meu casamento, conheci meu marido com 20 anos. Ele tinha 20 anos? Eu. Ah, você tinha 20. Eu tinha 20, ele já tinha 24. Então, a gente tá 20 anos Novinhos. juntos. A gente tá 20 anos junto e 15 anos de casado. Quando eu conheci meu marido, achava que eu era cristã. Eu achava. Então, eu fui para um casamento sem saber o que era um casamento. Então, eu ouvia falar, mas eu não sabia que existia princípios, nada. Então, assim, eu fui com aquela bagagem da Natália, rebelde, machucada, ferida, que entendeu um mundo a partir daquilo, divórcio, né? do divórcio, dos pais. Então, o mundo para mim era aquilo. Então, eu fui para um casamento sem saber. Eu sabia que Deus era o criador do casamento. Eu sabia, mas de fato, eu nunca tinha nem lido a Bíblia com o Espírito Santo, chamado Espírito Santo. Era alguma coisa que a gente fazia na escola, entendeu? Então, não tinha nada de cristão. Então, eu fui para um casamento como qualquer pessoa do mundo. Você tinha um conhecimento teórico, né? Sim. Mas esse conhecimento teórico, ele não conseguiu extrapolar essa teoria. Nada. E a ferida que você tinha gritava mais alto do que a palavra que vinha para você através dos seus avós. Exatamente. E você falou que você sentia um vazio. Você acha que esse vazio tinha a ver com o seu casamento que estava ali? Ou era essa falta de Deus que você só ouvia falar e não vivia? Eu descobri que era isso. Era Deus, né? Então, eu encontrei... Exatamente. Eu encontrei aquilo que eu nem sabia que eu estava procurando. Né? Que era aquilo que eu realmente precisava e que mudou completamente a minha vida. Então, eu creio que realmente tudo que eu vivi teve a mão de Deus em tudo. Porque eu fui muito guardada por Deus, assim. Porque eu poderia ter, na rebeldia, ter feito muitas coisas, né? Mas eu vejo como que Deus cuidou, mas eu não conseguia discernir isso no meu dia a dia. No meu dia a dia, não. Era a Natália que brigava, era a Natália que gritava, discutia, e eu era assim com o meu marido. Porque em algum momento eu via a minha mãe também sendo assim. Então, eu tinha uma referência. Você tinha quantos anos quando seus pais se separaram? 5. E eu me lembro, assim, de uma cena da minha mãe indo pro hospital, por ter tomado remédio, porque meu pai queria divórcio e ela não, e tinha outras pessoas envolvidas já. Então, essa é a primeira memória que eu tenho quando eu era filha deles, né, juntos ali. Então, foi algo que realmente traumatizou, né, vamos dizer assim. Vocês se separaram e esse tempo onde... eu acredito que seu marido saiu da casa de vocês, né? Mas durou só 2 meses. Um período curto. Mas muito transformador. Totalmente. Qual foi o estopim? Vamos contar a história. O que aconteceu para que vocês se divorciassem, ficassem separados 2 meses? Tá. Então, nós nos casamos em 2005. 2005 nos conhecemos. Tá. Nos casamos em 2010. Então, fomos para um casamento, mas no namoro, a gente já tinha sinais.
os dois, né? Então, era muitas brigas. Sempre tem, né? O sinal tá sempre Tá ali, né? sempre o ali. sinal tá ali. Então, se for ter livramento, é ali. É ali. Sabe? Mas a gente é o não momento. quer ver, porque Não quer. é uma paixão. Ah, não, ele vai mudar, ela vai ser diferente. Todo mundo cego. Todo mundo cego nessa hora. Completamente. Só que aí casa, abre o olho de um jeito. É, O que acontece? sim. De um dia pro outro, né? Parece que aquela mesma força que te impulsiona pra casar, te impulsiona É. agora pra descasar. Não, e é impressionante, porque realmente deveria ser uma coisa completamente inversa, né? Porque a pessoa que tá solteira, tá conhecendo alguém, claro que vai ter o encantamento, vai ter aquela beleza de uma primeira paixão, mas o ideal é que todo mundo, né, os dois, o homem e a mulher, estejam com os olhos muito abertos para perceberem se aquela situação é algo que você vai conseguir lidar pro resto de uma vida junto. E não ir fechando o olho, ah não, tá tranquilo, ah não, tá, acho que isso vai mudar. Chega no casamento, é a hora de realmente você aceitar o outro, tentar trabalhar com a vida do outro e principalmente com a sua, para que haja uma harmonia. Mas você tem que entender que você já conhecia, os sinais apareceram e foram todos dados. Só que acontece o inverso. A gente fecha o olho no namoro e abre o olho no casamento. Sim. Tem que abrir o olho, estatelar o olho no namoro. E no casamento tem que dar uma Dá uma fechadinha. fechadinha, Jogar assim, meio e zarolho. lidando com as situações, né? Ai, complicado. Exatamente isso. Então, eu chego nesse casamento por amor, vamos dizer assim. Mas tudo conturbado. Aconteceu muita coisa antes. Então, entrou no casamento, vai resolver, vai dar tudo certo agora. Aí começa a ficar 1000 vezes pior. Então, a sensação que eu tinha, assim, né? Chega um com uma bagagem da vida, Sim. trouxe a mochilinha. E aí eu venho com a minha mochilinha também cheio de coisa. Aí chega na sala e abre. Aí aquela imagem da bomba, né? De Hiroshima explode mesmo. Então, ali, se você é um cristão, né? Ou pensa que se diz cristão, ou como eu, nasci na igreja, cresci, mas não conhece a Deus, ali vai um abismo puxando o outro. Então, muito confronto. E eu era essa pessoa. Eu era essa pessoa que sempre brigava, discutia, murmurava, reclamava. Então, eu queria liderar a relação. Então, princípios bíblicos não existiam. Então, Você até conhecia o princípio, mas você Conhecia. não via que você não estava aplicando. nada. Mas o seu, por exemplo, Wagner, você no seu primeiro ano de Eita, casamento... jogou pra mim agora. É que eu fiquei pensando dela, foi assim, eu tava pensando sobre Do- o meu, aí eu fiquei, só falta saber o do Wagner. Você acha que o seu primeiro ano de casamento foi mais complexo? Porque eu acho que o meu O foi meu também. foi Tem também. gente que fala, não, o primeiro foi ótimo, depois é que o negócio foi piorando. O meu eu achei que foi o contrário. É, o meu também. Começou tenso, aí até a gente se entender, E é interessante, já que você abriu essa página. Desculpa. é, jogava-se na roda. Não, eu acho que não adianta a gente ficar querendo romantizar a coisa e achar que tudo é perfeito, que não há discussão. Quando há discussão, é uma coisa que o casamento tá em crise, tá em problema. A gente tem que saber discutir, Claro. né? A gente tem que Tudo já saber ameaça que conversar. vai divorciar, que vai separar. Não é assim, né? Eu acho que vão existindo fases. Eu não sei se vocês sentiram isso, sentem isso, porque a pessoa que casou, ela não vai ser aquela mesma pessoa com todas aquelas características por toda uma vida. A gente amadurece, a gente se desenvolve, a gente tem outras experiências. E isso vai moldando quem a gente é. E automaticamente o outro também está se moldando. Então o que eu sinto no meu relacionamento é que assim, o primeiro ano foi complexo. Eu saí da casa dos meus pais, por exemplo, para casar. foi Eu direto. não tive aquela coisa de morar fora, ter uma independência de saber cuidar das minhas coisas e tal. Não, eu cheguei, Casou. então, toda uma adaptação. Aí, eu vejo que ao longo do período, quando existem umas fases de uma grande mudança interna, coisas externas que acabam... Também existe esse momento de a gente dar uns choques assim... Ah, não, vem cá, vamos lá. Ó, acho que tá indo aqui, tá indo ali, a gente precisa ajustar isso, precisa ajustar ali. É verdade? Não é, não sei o quê. Ah, tá, foi. Um novo fôlego e aí você vai. Porque é cíclico, você vai mudando e essas adaptações, elas precisam acontecer, né? E eu acho que no namoro, querendo ou não, você não tem aquela responsabilidade, até legal, né? De você ser com a pessoa em bens, em dinheiro, em casa, em tudo.
Então, mesmo que você converse sobre isso, quando você casa, que junta de verdade, você tem que ter umas conversas que talvez você não teve antes, né? Sobre detalhes de tudo, até do que vai comer, qual vai ser sabe, a dinâmica da família e as finanças. Eu, pelo menos na minha experiência, achei que o primeiro ano foi complexo, foi um baque. Foi tipo assim, a gente virou adultos aqui do nada. E eu tenho que me entender com esse outro adulto que pensa totalmente diferente de mim. E a gente tem que achar um meio termo aqui. Sim. Então, Vocês tiveram essas conversas antes de casarem? Eu acho que não. não É, suficiente, porque a talvez, gente né? teve muito pouco também. A gente, por exemplo, conversou sobre filhos, o que a gente pensava sobre o assunto. A gente sabia meio que como eram os ganhos de cada um. Mas a gente não conversou muito sobre, tá, O que vai fazer, né? então e agora? Você ganha tanto, você ganha tanto. A gente tem essas contas. Eu tava vendo um vídeo da Rafaela Fagundes, Ai, que é a nossa produtora influencer de Maravilhosa. cristianismo e minimalismo. E ela tava falando que eles, antes de casar, aí foram fazer as contas e viram. Ah, então tem essa dívida aqui, tem isso aqui. E eles foram no namoro, noivado, quitando tudo. eu também fui assim, tudo organizadinho. Mas mesmo assim, chegou no casamento. Chega na hora, você tem que É administrar. que eu acho que muda muito a mentalidade. Já virou outra coisa. Uma coisa é você idealizar como vai ser. Outra coisa é no dia a dia ali do primeiro ano. Então, por isso que eu toquei nesse assunto. Não, muito bom. Porque eu acho que o primeiro ano É complexo é mesmo. complexo. Mas sabe o que eu acho um ponto muito importante da gente falar aqui? Que mesmo a gente nascendo na igreja, crescendo na igreja, a gente tem a referência, meus avós e tal. Mas existe o casamento que ele vem com Deus. Você sabe. E tem casamento que ele vem com a mentalidade do mundo. E o meu foi nesse modelo, entendeu? Então, para mim, casamento era no formato do mundo. Mesmo que eu ouvia falar sobre casamento. Então, quando eu entrei, Deus não fazia parte do meu casamento. Então, importante falar isso. Então, esse chamar para conversa, esse se submeter, muitas vezes, à palavra de Deus e não à briga, não ao calor da emoção. O ABCD, isso, né, também. Exatamente. Isso daí é só quem tem Deus dentro. Mesmo. Agora, foi então esse nível de discussões e situações complexas dentro do casamento de vocês que fez com que vocês se separassem? Sim, muita divergência. A gente falava o tempo todo que era muito diferente um do outro. Então, eu pensava de um jeito, ele pensava de outro jeito e a gente não chegava num acordo. Então, o andar em acordo não tinha. Então, um reino dividido, ele não subsiste, né? E aí, como chegaram? Falaram, então tá, então não deu certo, você pensa Y, eu penso X, vamos cada Tchau, um para um tchau. lado. Foi isso? Foram 6 anos assim. Nossa, 6 anos. 6 anos assim. aí é uma guerra mesmo. Dois anos, quase 3, em guerra mesmo. Nossa. Então, eu tinha minha vida, ele tinha a vida dele. Eu tinha o Tudo meu separado. celular, ele tinha o celular dele, ele tinha a conta dele, eu tinha a minha conta. Tudo separado. Ele saía sozinho, eu saía sozinha. Então, Nossa. realmente, era algo destrutivo. E brigas. Brigas em casa. E as crianças vendo tudo aquilo. Então, realmente, quando você olha de um ponto de vista, vamos dizer, comportamental e etc., isso é muito ruim para uma criança. Vocês já tinham filhos? Já, 2. 2 meninas? Sim. Qual a idade? A mais nova, a Maria, tinha 5. Nossa. E tem um padrão aí, né? Sim, exatamente isso, exatamente. E a mais velha, ó, minha contabilidade aqui, ela é 8 anos mais velha, Tá. Ah, tá. 13. 13. Então é isso. Eu não posso muito ajudar, mas a Kathleen é ótima. Eu tenho meu marido, graças a Deus. Então, elas viam. Então, se você olhar, você fala assim, não, ninguém quer um casamento assim. Eu não quero que minhas filhas vejam isso, né? Só que eu mesma nunca parei assim pra falar, olha, vamos se divorciar? Nunca. Ficava tudo subentendido. Olha, eu vou te deixar. Olha, uma ameaça. Sim. Então, era um nível de relacionamento muito ruim mesmo. Inclusive uma imaturidade, né? Totalmente imaturos, né? Então, não tinha capacidade de parar e pensar, olha, tá errado. A gente sentia, obviamente, que estava errado. Mas sabe quando você não tem direcionamento? Nenhum. E você tá tanto tempo naquilo que você acha que você não consegue ver de outra forma. Não vê de não ser outra do jeito forma. que você vê. Você fica meio que entulhado, Exato. assim, num poço entulhado, você não vê nada. Então, você tem a referência. Os pais do meu marido também são divorciados. Uhum. Então, você tem essas referências. Dos dois lados. Dos dois lados. Então, não deu certo, é isso. E aí ele tomou a iniciativa. Ele tomou iniciativa. Falou tchau. Ele falou assim, olha, tô saindo de casa, eu não te amo mais.
Porque até então, o amor sustentava, né? Não te amo mais. E como foi ouvir isso? Olha, pra mim, naquele momento, até então eu esperava isso. Uhum. Eu esperava. Porque eu também queria respirar, ter uma vida. Eu achava que eu precisava ser feliz. Também, eu não era. Então, assim, eu tava fazendo mal pra ele, fazendo mal pra mim, pras crianças. Então, naquele momento, foi um alívio pra mim. Entendi. Você falou, ótimo. Agora eu vou Ótimo. respirar aliviada. Né? Então, tanto ele quanto eu, tudo Foi tchau, certo tchau. pro divórcio. Uhum. Tudo certo. Vamos seguir a vida. E daí, chega Deus. Chega a Deus. Esses 2 meses aí. Não, chegou logo. Logo. Logo que vocês pediram o divórcio. Não, ele não Logo que você- pediu, ele não chegou a pedir. Ah, ele só falou, vou sair de casa. Vou sair de casa, foi Ah. uma sexta-feira, foi em abril de 2016. Acho que foi dia 3 de abril, se eu não me engano. Foi abril. Numa sexta-feira, ele falou assim, olha, eu tô indo numa festa com os meus amigos, vou sair de casa. E tinha isso também, né? Os amigos, eles eram mais importantes que a esposa, então tinha muita coisa ali, né? Pra gente poder discutir no assunto. Mas ele falou assim, tô saindo com os meus amigos e, ó, não vou dormir em casa, tá? Eu não te amo mais. Não quero mais ficar com você. Acabou, tá? Querendo dizer assim, na cabeça dele, eu tô livre agora. Isso, é. O que eu vou tô te fazer avisando. hoje, o que eu vou fazer hoje, olha... Já não tá dentro do acordo não desse tá, casamento. não tem mais casamento, tá bom? Eu falei, Eita. tá bom. Nisso eu fui passar o final de semana na minha mãe, vou ficar lá. Quando eu cheguei na segunda-feira, tinha a hora que eu abri a porta da minha casa, eu recebi um e-mail no celular escrito divórcio dele. Ele já tava com o advogado sentado, Nossa. eu tô já com o divórcio aqui... Já tinha os papéis. Papéis, tá tudo certo, um divórcio consensual, vai dar tudo bom, só falta você assinar. A hora que eu entrei em casa, que eu vi que não tinha nada dele ali, que ele tirou, não é assim, as pessoas costumam dizer, ah, mas sua ficha começou a cair então, que ele te deixou. Não, não foi. No momento que eu entrei ali, Deus entrou comigo. Que loucura. Menina, aí eu comecei a chorar de um jeito. Eu falei, eu comecei a sentir uma dor, uma coisa tão grande que eu entendi que não era um casamento desfeito, não era eu e meu marido só, mas era uma família destruída. E muitos anos depois, eu perguntando para Deus, o que que é isso, o que que eu senti? Porque eu também não sabia nada, né? Porque eu não conhecia Deus, de fato. E ali eu senti que era a dor de Deus, de quando uma família é desfeita. E aquela dor, ela te rasga de um jeito que eu falei, eu tô maluca. Só isso, eu devo estar pirada, porque ontem eu queria o divórcio. Eu não queria mais esse casamento, agora eu quero. O que é isso que tá acontecendo? Não, só pode ser Deus, porque nada de bom vem de nós, né? Então, é um chamado de Deus. Então, eu senti ali que era Deus me chamando para algo dele. E a partir daí foi um processo. Então, fala, 60 dias? Ah, a Natália não sabe de nada, né? Mas como a Bíblia diz, né? Para Deus, cada dia é como um ano, né? Então, eu creio que eu vivi numa profundidade com Deus. E foram 60 dias de muita dor, muita lágrima, muito choro, mas de uma busca para conhecer quem Ele é. Porque daí eu falei, peraí, eu não conheço Deus. Foi no momento em que eu realmente fui exposta a uma necessidade muito grande da minha vida. Eu falei, peraí, Deus que criou a família, eu não conheço nem o que é a família, nem o que é o casamento, e muito menos quem é esse Deus. Então, foi um chamado. Mas aí você sentiu nessa hora que, não, eu preciso eu mudar pra depois eu procurar o meu... Como é que foi isso? Porque automaticamente acho que a gente vai, não, vou salvar o meu casamento, vou resolver com ele. E não vou resolver eu comigo mesmo e Deus, sabe? É uma linha de raciocínio diferente, né, da maioria. Exatamente. Porque todo mundo chega ali, eu quero a restauração do meu casamento. Eu até tenho um certo medo quando as pessoas falam assim, né? Não, porque é uma frase já gasta pelo uso demasiado. Porque não tem restauração de casamento. A restauração, ela acontece no âmbito de todas as coisas. Então, primeiro se restaura o padrão de Cristo em nós, a imagem e semelhança dele em nós, a mentalidade dele em nós. Então, para depois começar a restaurar todas as coisas ao nosso redor. Então, não é só o casamento, é a sua vida profissional, é a sua saúde, é tudo. Em todas as áreas. Deus, ele não faz a obra pela metade, né? Então, que ele começa, ele vai até o fim. Então, no meio dessa dor daí de chorar no meu quarto, sem entender o que estava acontecendo, porque lá em 2016 não tinha restauração de casamento. Na verdade, olha o que aconteceu. Olha como que a Novo Tempo ela entra
Tem No o Novo Novo Tempo. Tempo. Que legal. Tem a Novo Tempo, porque assim, a minha avó sempre assistiu a Novo Tempo, Que né? legal. Venância e Apolinário já faleceram, mas eles eram apaixonados, Que legal. né? Então a gente cresceu ouvindo o Novo Tempo e tudo mais. E ela sempre falava, assiste a Darleide, assiste, você precisa assistir. Ai, vó, tá bom, né? Não, você precisa assistir, ela fala de casamento, você precisa ver as coisas que ela fala. Ai, tá bom, vó, tá bom, tá bom. E nunca assisti, nada, absolutamente nada. E daí, no meio dessa bagunça toda que aconteceu, eu ali chorando, sem entender o porquê, porque até então eu não sabia que era isso, eu falei assim, tá bom, Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu botei no YouTube. Casamento e Deus, alguma coisa assim. Não sabia nem que existia essa palavra restauração. E o que apareceu em primeiro lugar? Darleide. Darleide, como Deus restaura um casamento. Ali eu senti Deus falando comigo. E era a Darleide, um casal com testemunho, e o pastor Alacir Barbosa. Aham. Foi assim, foi pra mim, foi Deus falando do início ao fim. E tudo que eles falaram ali, eu abriguei. Falei assim, se Deus fez isso nessa família, Ele vai fazer na minha. Isso foi no período que vocês estavam separados? Primeira semana. Primeira semana. Deus já foi assim, direto. Eu me lembro que uma semana antes do meu marido sair de casa, eu já tava assim, sentindo a pior pessoa do mundo. E eu nem orava mais. Verdade, assim, que eu nem sei se eu orava de fato. Acho que não. Eu, às vezes, trocava umas palavras com Deus, né? Eu ia na igreja, tá? Mas, enfim. E eu falei assim, foi para isso que o Senhor me chamou para cá? Foi para isso que eu vim para cá? E uma semana depois aconteceu tudo isso. Sim. Sabe? Então, foram pecinhas que foram se juntando. Mas foi tão forte, assim, esse chamado de Deus, que nesse processo de muito choro, de muito chorar, eu comecei a entender que o que me faltava era conhecer quem Ele era. Mas aí, o que você fez? Eu sou muito prática, né? Peço perdão É. por isso. Mas eu tô amando. Porque assim, tá, você falou assim, não, eu preciso me reconectar com Deus, eu assisti a Darleide, entendi mais ou menos, mas aí você faz o quê? Porque eu acho que as pessoas ficam pensando, tá, mas eu não sei por onde começar, eu Sim. eu oro e aí fico esperando, o que eu faço, sabe? Sim. Então, nesse vídeo, né, de 10 anos atrás, o Alacir, ele foi muito enfático, assim, olha, ele trabalha com famílias, né, então existiam casos reais de famílias que estavam se divorciando, queriam restaurar o casamento, e ele conta algumas histórias e ele fala, olha, aquele que quer se transformar, chega diante de Deus. Seja honesto com Deus e fale com Deus, olha, eu não consigo, eu não sei, o que eu preciso fazer? E espere o Senhor te responder. Excelente. E foi exatamente isso que eu fiz. Porque na ânsia da nossa alma inquieta, querer ir atrás, querer conversar, querer buscar métodos, né, para poder, alguns atalhos para poder nos ajudar a entender aquele processo, não, eu fui para Deus. Então, assim, eu já tinha um apontamento. Peraí, tem um testemunho aqui. Então, o testemunho ele é profético. Deus está falando que Ele pode fazer, que Ele ama a família. Então, Ele vai fazer no meu, mas eu preciso conhecer Deus. Eu não posso querer fazer do meu jeito, porque eu já fazia do meu jeito. Senhor, eu não quero mais fazer do meu E jeito. não deu certo, né? Não deu certo. Exatamente essa palavra. Senhor, não deu certo. Eu quero do seu jeito. Como que eu posso fazer? Então, eu comecei realmente a abrir mão de quem eu era, do que eu achava, do que eu tinha, do que eu precisava, do que eu necessitava para falar, isso aqui agora é isso que eu quero. Eu não tinha força para isso, se não fosse a graça, né? Eu creio que foi a graça. Essa foi a... Esse foi o caminho de entrada. Foi o caminho de Mas vamos entrada. pra fofoca do casamento, assim. Porque eu fico imaginando... Como é o nome do seu marido? Bruno. O Bruno. Bruno tava, né, encheu a tampa. Já deu, Bruno. Foi embora. Deu dessa mulher que fica aqui brigando comigo e não sei o quê. Não sei o que ele fazia, que você tá falando só de você. Tá. Também não devia ser santo. Aí, Bruno foi embora. Aí, instantaneamente, quando o Bruno foi embora e você abriu lá e não tinha nada dele, automaticamente você começou esse processo com Deus e da sua transformação. Sim. Eu não sei quanto tempo você demorou, porque estamos falando de 2 meses, 30 dias. Então, eu não sei quanto tempo você demorou. 60 dias. 60. Obrigado, Nossa Senhora. Eu não sei quanto tempo você demorou pra falar com ele, né? De que... Eu aponto pra lá porque ele tá sentado lá fora do estúdio. Eu não sei quanto tempo você demorou pra falar com ele, mas ele deve ter tomado uma... Ué, o que tá acontecendo, né? Tipo, quem é 60 essa crente dias. aí agora? Foi exatamente isso. Eu não tinha argumento, eu não podia falar nada. Ele não sabia. Aham. E ele conhecia
uma Natália, né? Aquela tipo, versão. que papo é E esse agora já que é era outra crente. Natália? Quem que vai Exato. acreditar? 6 anos convivendo E com que ela. já era crente, né? E já se dizia cristã. Exatamente. Tinha ali um modelo de cristão muito falido, né, gente? Eu pedi muitas vezes perdão para Deus. Mas eu não falava com ele. Não falou logo de cara. Não. Não era algo assim que, também não tenho contato nenhum. Não, eu tinha contato por conta das crianças, né? E ele saiu de casa, ele foi para casa da irmã dele, Uhum. né? Então ele não voltou mais desde aquele dia. Ficou só eu e as meninas ali. E ele decidido, e ele é aquele cara que assim, olha, você pode falar o que você quiser. A minha opinião não vai mudar. Nem eu vou mudar aquilo que eu escolhi. Então, assim, ele já sabia daquela Natália totalmente destrutiva, aquele casamento horrível. Eu não quero mais isso. Então, eu não tinha acesso a ele. E eu tinha vergonha Claro. de falar. Porque, assim, não fazia sentido nenhum. Que loucura é essa? Natália agora Como é que você vai piorou. explicar, né? Não tinha cabimento. Então, o que eu fiz? Eu me escondi mesmo. E ele foi viver a vida dele do jeito que ele bem Acreditava entendeu. que seria. Uhum, exatamente. Então eu fiquei bem quietinha. Sofria muito, chorava todo dia. E graças a Deus, como diz, né, lá em Salmos, as minhas lágrimas foram o meu alimento, né? Então eu me alimentava daquilo ali todo dia. Porque se eu ficasse procurando, olhando, querendo conversar, eu percebi que aquilo ali me tirava da onde eu estava, né? E a primeira vez que eu tive assim um encontro mesmo com Deus, eu falei, não quero mais nada disso aqui. Então, para muitas pessoas, isso é loucura. Sim. E as pessoas A gente não falam entende, isso, né? que a Bíblia, ela realmente, ela é loucura para o mundo. Então, foi uma loucura mesmo. Né? Eu tinha a referência de um testemunho. E tinha também o testemunho do meu marido lá fora, vivendo a vida dele. Uhum. Então, eu tive que escolher, decidir aonde eu iria me apoiar. Naquilo que eu estava vendo ou naquilo que Deus estava dizendo. Então, eu tive que fazer um esforço, mas eu sei que não vem de mim, que sem Jesus nada a gente pode fazer, né? Então, a minha ânsia, o meu desejo, a minha dor, ela era transformada em buscar a Deus. Então, eu poderia ir para fora, buscar ele, conversar e tentar resolver do meu jeito, mas do meu jeito não dava mais certo. Então você decidiu não falar com ele? E como é que foi esse primeiro... ok, vamos nos divorciar, parei de te ver, e nesses 2 meses, quando você voltou a falar, como é que foi isso? Normal, assim, as conversas sobre as crianças. Mas toda semana ele vinha, e aí, você vai assinar? Eu falei, então, olha, eu tô conversando com os meus advogados, logo eu vou te dar uma posição. E toda semana que ele vinha, era isso. Eu tinha uma amiga advogada que eu conversava com ela, eu não tinha um advogado de fato. Entendi. Mas eu tava com meu advogado. Entendi. E eu falei, esse aqui não vai perder a causa. Mas toda semana ele vinha. Toda semana. E aí, você vai assinar? E aí? Ó, eu preciso do carro, eu vou ter que ficar com o carro. Olha, eu vou ter que tirar o seu convênio. Olha, eu não tenho dinheiro para te dar esse mês. Olha, não... Então, assim, ele me deixou sem nada. Nada. E eu tive que aprender realmente do zero a confiar em Deus. Então você falou, não vou resolver, vou deixar Não Deus vou resolver. resolver. Vou ficar aqui Exatamente. quietinha, só dando uma enrolada. Quietinha, dando uma enrolada. E como é que Deus começou a resolver essa história? Nossa, olha, eu tive uma exposição. Primeiro foi esse vídeo, né? Do consultório de família, falando como Deus restaura um casamento. Eu falei, não, isso aqui não dá pra eu querer acreditar que isso aqui é obra humana. Não. Mas eu me lembro de um dia falar assim, tá bom, Deus, já entendi que o Senhor quer que eu busque pelo casamento e busque conhecer quem tu és, né? Mas eu não consigo. Eu tô pensando, eu quero mais esse meu marido do que o Senhor, e agora? O que eu faço? Eu não consigo te escolher. E eu me lembro, porque eu chorava muito mesmo, mas eu choro de arrependimento. Muito arrependimento. Porque quando a bondade de Deus chega, né, ela gera arrependimento em nós. Então eu percebi a negligência. É igual o Pedro, né? Depois que o galo canta, que ele chora. Acho que é aquele choro de arrependimento. Sim, arrependimento, muito arrependimento. Porque eu tive todas as oportunidades de conhecer a Deus e eu não quis. Então tudo, parece que assim, veio um macro no meu pensamento. Tudo se resumia à falta dele. Todos os meus problemas foram resolvidos na cruz. Então, se eu tinha problema sem ele, com ele eu não vou ter. Então, foi algo assim, muito dele. Não é o quanto que eu tô lendo, mas o quanto que eu tô recebendo. E eu me lembro que eu dormi chorando, falando assim, Senhor, eu não consigo te escolher. Eu dormi, de repente eu acordo, assim, foi algo sobrenatural, tá? Com um barulho de trovão muito, muito alto. E eu falei, nossa, nem tá chovendo, nem nada. E eu escuto uma voz falando assim, João 15:16. E eu falei, não, com certeza eu tô maluca. Com certeza, tô ficando louca. E eu fui abrir a Bíblia.
Na hora, mas questão de 10 minutos, assim. E lá tá escrito, não foi você que me escolheu, fui eu que te escolhi. Eu falei, não, tá acontecendo alguma coisa aqui que não dá para explicar. Então, quanto mais ele se revelava para mim, mais eu tinha fome disso. Entende? Então, eu ocupei a minha cabeça com isso. Claro, doía. Era aquela dor de o marido tá com outra pessoa, o marido não te quer mais, você tá sozinha. Você não tem dinheiro, você não trabalha, você não faz nada, os filhos ali. Lógico que doía. Não dá pra gente falar, né, que não, sim. Mas eu usava isso como motivação para mudança. Então, eu queria nascer de novo, porque eu sentia, assim, falar, Senhor, eu tenho que nascer de novo, porque tudo que eu fiz, não dá para viver com isso. E daí ele fala, né, eu pego os seus pecados, jogo no fundo do mar e me esqueço deles, né? Então, eu os afasto de você, né? E você, em Cristo, né, você é transportado das trevas para a luz. Então, eu falei, se a tua palavra está dizendo isso, é isso que eu quero. Então, eu fui vivendo, assim, radicalmente. A palavra está dizendo, é isso e ponto, acabou. Então, eu não dava ouvido. Eu ouvia muitas pregações, né? Comecei a ouvir o consultório de família, obviamente, Aí, né? Agora novo tempo. Agora Agora você não quer. não era a voz que a avó colocava e ficava no fundo da casa. É você que trazia novo tempo pra dentro da sua casa. Legal. Diariamente, exatamente isso. Então, aquilo foi mudando a minha mente. A renovação da mente. Deus se importa com a nossa mente. Então, ele fala, transformar a sua mente. Não se conforme com o padrão do mundo. Transforma a sua mente. E isso, nenhum lugar vai fazer com que você viva isso, se não for a palavra exposta a você, né? Com o Espírito Santo e Cristo ali. Então, assim, eu não tinha nada. Eu não tinha ferramenta. Eu só tinha uma palavra. E a Bíblia foi suficiente para mim. Então, eu precisava conhecer esse Deus. E olha que curioso. O primeiro livro que eu fui ler foi Jó. Nossa, já Acredita? começou. Não, eu não entendi por muitos anos. Não entendi porque que eu assisti Jó. Né, que eu li Jó. Até eu assisti né, alguma coisa falando sobre Jó. E ali mostra, né, que ele conhecia Deus só de ouvir falar. E agora, naquele momento, depois da dor, ele começou a passar a ver Deus, né? Eu falei, nossa, sou eu, exatamente. Então, Deus estava querendo me mostrar isso, que eu só conhecia de ouvir falar, né? E agora, eu conheço. Agora, esse momento todo de relação que você estava tendo com Deus, de arrependimento pelo que tinha acontecido e vocês estavam separados. Qual era teu pensamento com relação ao casamento? Você estava arrependida, mas você achava que vocês iam voltar? Achava. Porque você falou, ele estava vivendo lá como ele achava que tinha que viver. Então, eu imagino que tinham festas, imagino que tinham outras mulheres também, porque ele tinha deixado claro para você Que tinha acabado. que tinha acabado. Sim. Então, ele, na cabeça dele, estava livre. Embora esse não seja o contexto bíblico, né, do casamento, mas Sim. na cabeça dele ele estava livre e tudo mais. Como é que você se sentia nesse hiato aí do casamento de vocês? Sozinha, abandonada de novo, rejeitada de novo. Mas, como eu disse, né, Deus, ele foi me levando em lugares que eu fui marcada, sabe? Desde a infância. Então, nessas orações que eu fazia, eu e Deus ali, Deus e a Bíblia, e eu fazia orações assim, né? Tentando entender o porquê que eu era assim. E ele ia me explicando, sabe? O Espírito Santo ia me mostrando coisas que eu não lembrava. Então, eu fui machucada assim, e ele me mostrava o amor dele. Então, no amor dele, ele ia me curando, sabe? Ele ia me transformando. Então, eu entendi, assim, que se eu ficasse dando crédito para aquilo que o Bruno estava fazendo lá fora, isso ia me afastar da cura que eu estava vivendo. Porque eu precisava realmente morrer espiritualmente, né? E nascer de novo. Então, eu ocupava a minha mente nisso. Mas eu sabia que eu estava sozinha, que ele estava com outro. Inclusive, a minha filha chegava, mãe, o papai saiu com a amiga hoje. Nossa. Né? Então, claro que era horrível, claro, né? Não dá pra dizer que não. Eu chorava muito, mas logo Confiante, né? confiante na Mas palavra. era uma tristeza porque ele já tinha se desvencilhado do casamento emocionalmente? Sim. Ou você se sentia traída? Não me sentia traída. Porque eu fui pra Bíblia pra buscar argumentos pra falar assim, eu posso me divorciar. Eu posso, né? Só que daí quando lá em Tiago fala, né? Chama as pessoas que têm amizade com o mundo de adúlteros também. Então ali eu fui confrontada. Eu também sou uma adúltera. Eu traí a Deus. Então não é só ele. Então eu não ficava nesse vitimismo. Mas Sabe? essa traição, entre aspas, e que você não se vitimizou, ela aconteceu nesse momento do hiato do casamento de vocês, do intervalo. Do meu marido? É.
Antes até. Porque quando eu perguntei Já por tinha que vocês desgastado, tinham... né? Já. Porque quando eu perguntei por que vocês tinham se separado, eu entendi que era só essas crises e essas discussões. Você ficou Não. sabendo de uma traição dele. Depois que ele saiu. Ah, Mas já tinha antes. entendi. Já aconteceu. Eu suspeitava, mas eu tava tão assim focada na minha vida Aham. que eu É. tanto faz. Né? Então teve traição, sim, antes e depois. Mas eu achei que isso iria me doer mais. Entendi. Uma traição. Só que quando realmente eu tive esse momento com Deus, esses momentos com Deus, o que me doía mais era o arrependimento por não ter buscado a Deus. Isso me quebrou muito mais. Então, assim, a cruz de Cristo vem e ela me ajuda a lidar com isso. Porque se Deus, ele me perdoa todos os dias, por que eu não posso perdoar alguém que erra como eu, né? Então, isso pra mim não foi, assim, algo que eu falei, nossa, vou Não ter foi o muita principal, dificuldade. né? Vou ter dificuldade de lidar com o perdão. Não, eu recebi o perdão. Então, pra mim vai ser tranquilo. E eu tinha certeza, no meu espírito, de Deus, que ele iria restaurar meu casamento. E você tava mais assim, tentando arrumar a si mesma mesmo. Do jeito que Sim. você falou, não era sobre ele, Não. sobre o casamento, era sobre era. você. E aí eu acho que por isso também não se sentiu tão afetada. Sim, eu falei, o meu marido é teu, toma que o filho é teu. Você vai resolver com ele lá, ele. Porque muitas mulheres, elas querem isso. Como que eu posso orar pro meu marido? Como que eu posso orar para ele ser liberto? E como que eu posso... Não, deixa ele lá. Se você ama o seu marido, o pai dele ama muito mais, pode ter certeza. O pai dele, a graça vai chegar até nele também. Então, realmente, esse abrir mão de si mesmo é só através de Cristo, sabe? Porque tem tantas nuances num processo que não é tudo igual. Não é igual. Cada um vive alguma coisa, viveu alguma coisa, trouxe alguma coisa, né? E a verdade é que a gente tenta terceirizar. Muitas vezes a gente fala assim, não, o meu corpo vai para um lado, a minha mente vai para o outro, meu espírito vai para a igreja, né? Não, quem cura é aquele que te criou também. Então, vai para ele, né? Então, quando eu penso, assim, nessa questão, né, de, eu tenho problemas no casamento. Muitas pessoas acham que o problema no casamento não é a Bíblia que vai resolver. É alguém de fora que vai poder lidar com isso. Alguém. Exatamente, né? E não, eu vivi isso. Eu conheço meu pai, ele me curou, ele me transformou, eu sei quem eu era. Então, assim, é isso que eu carrego hoje. E eu preciso contar para o mundo que ele existe, que ele é real e ele faz isso. E é ele completamente, só ele. Só ele. Então, eu me apaixonei por outra pessoa. Meu marido fora e eu apaixonada por Jesus, aquele Jesus apaixonante, gente. Eu falei, não. O primeiro amor, assim. Então aquilo ali para mim me preenchia, sabe? Mas e aí, como é que foi? Cadê a parte feliz do casamento? Vamos chegar aí. Então, 60 dias depois, né, eu chorava muito ainda. E chegou um momento que eu falei assim, não vou mais chorar. Veio uma alegria assim, sabe? De Cristo, assim, eu falei, não vou mais chorar. Independente do que aconteceu, eu estava firme, nada lá fora mudou. Então, esse é o cenário. Tudo lá fora da mesma maneira. Meu marido pedindo divórcio, ele com outra pessoa, ok. E eu aqui, Senhor, eu não vou mais chorar. Não vou. Agora, a tua graça me basta. Então, não sei quando vai acontecer, eu sei que vai. Mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E nisso, ele me chamou para conversar. Aí ele falou, olha, eu não sei o que está acontecendo, você está enrolando demais. A gente conversou pessoalmente. 2 meses, 2 né? meses. Só pra assinar. E daí eu falei para ele, aí eu falei para ele, olha, eu vou ser sincera com você. E isso, eu já tinha visto várias mudanças, porque eu era uma mulher muito briguenta. Então, em alguns momentos, ele pedia uma roupa, ele pedia alguma coisa, ele pedia para ficar com as meninas mais tempo e tal. E, antigamente, a Natália, ela ia brigar. Ela falava, não vai, de jeito nenhum, e querer brigar. E em nenhum momento eu quis isso. Uma das coisas mais, assim, fortes que eu falo, gente, que loucura, que eu vivi foi uma palavra, assim, que veio forte na minha mente, honrar a Deus. Honrar aquilo que ele está falando, honrar quem ele é e não desonrar mais. Então, eu tinha muito firme isso em mim. Então, todas as vezes que ele vinha, eu já me mostrava a outra pessoa, não porque eu queria, não porque eu sou a boazinha, mas porque eu já tinha mudado internamente. Então, eu não ficava esperando nada dele, porque a restauração, esse processo, ela não é um fim em si, ela é um meio para, né? Então, não era assim, eu restaurei meu casamento, minha vida, Deus restaurou, meu casamento volta. Não. Era uma consequência de filhos, né? Então, antes eu sentava naquela cadeira de órfão, agora eu tô sentada na cadeira de filho.
Então, eu vou honrar o meu pai. Eu conheço o meu pai, então eu sei quem eu sou também. E nessa paternidade, conhecer a Deus, eu sei quem eu sou também. Daí, meu Deus, eu tenho dignidade, eu sou filha de um rei, né? Então, não era mais essa pessoa. Então, ele começou a perceber algumas mudanças. Desses 2 meses. Mesmo ele não querendo reconhecer. Ele achava que era manipulação. Ele Uhum. achava, né? Mas eu bem tranquila, não esperando nada. E ele veio conversar comigo nesse dia. E eu falei, olha, deixa eu te contar uma coisa. As coisas mudaram, né? Então, assim, olha, na Bíblia está dizendo, né? Que Deus ama as famílias. E que o divórcio, ele é algo bem destrutivo, né? Deus, ele se entristece. Ele fica muito triste e tudo que acontece ao redor disso. Então, assim, se você quiser assinar, é por sua conta. Eu não vou mais fazer parte disso. E ele ficou. Sem saber o que dizer. Que é isso? Imagina, 2 meses me enrolando pra falar agora que não vai assinar. Ele ficou louco. Louco, louco, louco. E daí ele foi falar com o advogado dele. Falou, ela pirou de vez. Pirou de vez. Não. Agora que eu não quero mesmo. Agora ela não quer assinar. Agora eu vou entrar com o litigioso. Vou pro litígio e tal. E daí o advogado dele me mandou um e-mail. Aí o advogado falou assim, olha, senhora Natália, ele era amigo nosso, amigo da família. Ó, Natália, os papéis estão aqui, vamos fazer tudo bonitinho, de acordo, tá tudo certo, só para você vir assinar. E daí eu declarei minha fé, respondendo o e-mail. Eu falei, olha, advogado, X, tal, não vai ter divórcio. Deus vai restaurar o meu casamento. Aí ele chegou pro Bruno e falou assim, Bruno, o que é isso aqui, ó? Porque ele nem era cristão, né? Falou assim, olha aqui, a Natália tá falando. Conversa, né, de Uma crente. conversa aqui. Aí ele falou, Natália, eu entendo. Ele respondeu o e-mail. Eu entendo que você não quer desfazer a família, mas então... É só você que é tá só querendo você que ficar. tá querendo, você não tá entendendo, né? Aí, de novo, eu respondi com a mesma mensagem. Não vai ter divórcio, Deus vai restaurar meu casamento. E nisso, o Bruno disse que foi realmente pra prática de fazer o litígio. Ele foi. E ele disse que no meio do caminho, ele foi desarmado. Ele falou que ele não entendeu o que ele começou a chorar também, desesperadamente. O que eu tô fazendo com a minha família? E ali ele foi confrontado pelo Espírito Santo. E é algo assim que você fala, que loucura. Você fala no caminho mesmo? Aham. Tipo, no carro? Tipo, Assim, ou durante o menos de período? uma semana. Menos de uma semana. Entendeu? Menos de uma semana que ele foi tentar entrar Pra com ver como isso. que ia resolver. Aham. Na prática, ele falou, não, tá tudo certo. Peraí, agora, o que eu tô fazendo com a minha família? Então, é a mesma graça que me alcançou ele também, né? Então, a partir daquele momento, ele me mandou um e-mail. A gente nem conversava, pra vocês verem o nível, né? Ele falou assim, olha, eu fui entrar com o litigioso e tal, mas eu fui desarmado. E eu tão nervosa, eu li que ele tinha entrado com o litígio. Só leu essa Tudo parte. errado, né? Eu falei assim, tá bom, Deus, tudo bem. Foi um teste de fé mesmo. Assim, eu falei, não, tudo bem, eu creio em Deus, mesmo com o divórcio. Pra mim, papel não significa nada nesse sentido, né? Uhum. Tudo bem. E daí eu fiquei esperando nisso. Fiquei esperando isso. Quando foi no dia 12 de junho, dia dos namorados, né? Bem clichê. Ele já não tava com a mulher que ele se envolveu. Ele falou que já tinha alguns dias que ele já tinha se distanciado dela por conta da minha filha. Minha filha começou a chorar muito, querendo a mãe. Então, teve momentos assim que ele saiu com ela e com a minha filha num restaurante. Era esse nível já de envolvimento, sabe? E a minha filha começou a chorar. O que aconteceu? O que aconteceu? Não quero a minha mãe. Quero que minha mãe esteja aqui. Então, ela foi um instrumento ali também, sabe? E daí, nesse tempo todo, ele passou o dia dos namorados com a minha filha. Foi um domingo. Ele passou o dia dos namorados com ela, com a mais novinha. E daí, à noite, ele foi entregar ela em casa, devolver em casa. E ele subiu no apartamento. Ele nunca tinha feito aquilo. E nesses 2 meses, né? E ela chegou falando pra mim, gritando no corredor. Mãe, meu pai quer namorar com você. E eu fiquei assim, né? Eu falei, como assim? Aí ele chegou, né? Então, eu tava pensando. E ele falou pra ela, então? Já que você falou... Já contou pra filha antes. Pois é. Já que você falou sobre casamento, então eu acho que a gente poderia voltar a namorar. Eu falei, não, né? Você é meu marido, a gente nem divorciou, né?
Então, foi nesse dia dos namorados. Foi assim. Foi uma história completamente do Senhor. Eu Dá um não filme, hein? fiz nada. Não fiz nada, ninguém Gente. fez nada. Deus, ele se encarregou de fazer tudo. Porque De uma realmente você não forma- teve contato, você não ficou tentando convencer, Nada. você não, né? Nada. E-mail, você falou. Menina, e eu penso assim, aquela dor toda foi pra eu depender da fidelidade de Deus, Uhum. sabe? Porque isso gerar um testemunho pra outras pessoas também. Não que eu pensava nisso, porque não tem como você pensar em nada disso. Só pensa na sua ferida exposta ali, né? Claro. Uma fratura aberta. Mas depois tudo que Deus fez, sabe? Através disso. E daí eu bem quietinha, né? Falei, tá tudo bem, eu vou contar o testemunho eventualmente em algum momento. Não, vai escrever um livro. Eu falei, como assim? Né? Então, tudo que veio a partir disso foi desse desejo de falar assim, as pessoas precisam conhecer esse Deus que é pai, que ama a família, e que o casamento foi criado por ele, não foi pelos homens. Então, tem princípios, peraí, né? Até para chegar no momento, assim, das minhas filhas hoje entenderem que para elas escolherem um marido, peraí, vamos orar antes para Deus preparar. Tem que ser alguém da igreja, tem que ser alguém que Deus direcionar, né? Como Isaac e Rebeca ali. Eu falei, se Deus fez ali, vai fazer aqui também, Uhum. né? Para que lá na frente a gente não tenha esses problemas. Se tiver, Deus é a base, né? Então, para as próximas gerações também darem o valor, porque Deus, ele fala, digno de honra sobre todas as coisas, seja o casamento. Então, olha, na escala de valores de Deus, onde que está o casamento? Digno de honra sobre todas as coisas. Então, para ele, o casamento é muito importante, porque guarda a próxima geração, de geração em geração, Uhum. né? Contando os feitos do Senhor. Então, o povo do Senhor é muito importante para ele. Então, ele usa a dor das pessoas e usou essa dor, né? Para me levar para ele. Foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, porque eu falava assim, quando o Bruno chegou, eu falei assim, entra aí. Tipo, vem, tá tudo bem, vamos. Eu sabia que Deus ia fazer. Então, assim, não desmerecendo, obviamente, nem diminuindo aquele momento. Mas, peraí, deixa eu te mostrar alguém que eu conheci aqui, que é muito maior. Então, vem cá, né? Para você me conhecer agora, você precisa conhecer esse Deus também. Então, não é aquele casamento que eu queria. Não é aquele marido, nem aquela mulher. Quando fala de restauração de casamento, as pessoas pensam que é uma reforma. Vai continuar como tá, só que um pouco melhor. Agora mas eu vou não. melhorar um pouquinho aqui, vou fazer uma reforminha ali, passar uma tinta e tá tudo bem. Não. Deus, ele transforma completamente, é uma nova criatura. Vocês estão juntos de novo há quanto tempo? Vai fazer 10 anos ano que vem. Então, ao todo, são 16 anos. 20 anos juntos. Que foram 6... com namoro. Com namoro, 20 tá, anos. 20 anos com namoro. É. De casamento, 15. 15. De restauração, 10. Restauração, 10. Uhum. E como é hoje? É um casamento, assim, eu creio que por muitos anos, tá? Por muitos anos a gente viveu numa graça e num favor, assim, de Deus, nesse nível de loucura de Bíblia, sabe? Quando chegou a questão de ter as mentorias, de sair para fora, eu creio que começou uma batalha espiritual ali, né? Então a gente começou a ter alguns atritos, mas até então, tudo bem, não era como antes. Então agora a gente ora junto, vai pro joelho. Essas práticas, sabe, de igual vocês falaram, a gente consegue conversar agora, a gente pontua algumas coisas, olha, a gente precisa pegar o meu e o seu e entender o que a gente vai fazer. Então, agora tem esse casamento, mesmo depois, né, de começar a ter alguns atritos, porque foi 6 anos, gente, que eu falei assim, não, isso aqui não é normal, eu tô no céu e não sei. Porque foi realmente um favor de Deus ali. Desde a hora que ele voltou pra Aham. casa, você achou que vocês já se Sim. entenderam assim? Sim, foi. Que doido. Foi porque ele veio arrependido também. Uhum. Ele veio. Tanto que quando a gente chegou na questão de intimidade e tudo mais, ele não se sentia digno. Então, foi um processo de oração. Não, se Deus fez, ele vai fazer de novo. Então, vamos confiar nele. Então, eu fui apresentando esse Deus para ele, né? Então, ele foi conhecendo também. E ele sem ser cristão, não nasceu na igreja nem nada, ele era mais cristão que eu. Antes. Ele que gostava de ir na igreja, ele gostava de orar. E eu não. Olha pra você ver como a arrogância, muitas vezes, né? Te tira de um lugar, assim, de humildade, né? Porque eu achava que eu era muito melhor que ele. Por eu ter crescido na igreja, mas eu não conhecia Deus. E ele assistiu a Darleide? Assistiu! Não sei quantas vezes a gente assistiu aquele vídeo. Que bom, assistiram juntos. Assistimos juntos. Então, tudo que a gente começou a fazer a partir de então foi com Deus. Sempre, sempre com Deus. E na prática.
porque aí veio a questão prática. Todo mundo fala assim, então agora é fácil, o casamento tá restaurado. Não, agora os dois vão restaurar esse casamento com Deus, né? Então, são duas pessoas novas, diferentes agora, que nasceram de novo e agora é um novo casamento. Isso é restauração. Não é você consertar e remendar e colocar um curativo e tá tudo bem, vamos voltar. Não, tem ferida aberta, tem raiz de amargura, tem pecado ainda. Não vai. Você pode tentar do seu jeito, você não vai conseguir. Vai voltar de novo num deserto. De repente, né, como a gente disse no começo aqui do episódio, muita gente está vivendo um casamento muito complexo, está vivendo talvez algo parecido com o que vocês viviam naqueles primeiros 6 anos de casamento, né? E a Novo Tempo realmente se preocupa muito com as famílias, porque essa é uma coisa extremamente que tá no coração de Deus, né? Deus ama as famílias, como você colocou. Então eu queria indicar 2 coisas para você. Primeiro é um guia de estudos que a gente tem, falando sobre família, trazendo a palavra de Deus, trazendo todo o conceito que a Bíblia apresenta como família, que a gente tem no Felizes para Sempre. É um estudo bíblico que você vai fazer via WhatsApp com a nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. Então é só você entrar novotempo.com/casamento, novotempo.com/casamento é o link direto para esse estudo. Se você quer falar com a Esperança de um modo geral, fazer pergunta, novotempo.com/esperança. Esse específico, novotempo.com/casamento. Esse link, quando você clicar lá nesse link, você vai automaticamente ser encaminhado para o WhatsApp e vai começar esse estudo bíblico com ela. Tem lições que vão falar de vários aspectos. Comunicação, a sexualidade, problemas que a gente vai desenvolvendo no casamento, vida financeira, como é que chama quando a gente não trai o nosso... Fidelidade, fidelidade. Então, várias lições que são extremamente importantes e relevantes estão aqui nesse estudo. Felizes para Sempre. Eu acho que é um excelente primeiro passo para você restaurar essas vidas envolvidas e esse casamento. Aí... Não tem muito tempo, a gente fez uma série de podcasts aqui com o pastor Éder Ferreira e a Gabi, que é psicóloga. Eles são marido e mulher e teve o Casamento em Chamas. Então, são episódios incríveis que a gente teve aqui tratando sobre sexualidade, mas também toda a situação ao entorno desse assunto, né, que envolve o casamento. Esse episódio tá aqui o pastor Odailson e a Ellen, né, a esposa dele. Foi um episódio muito bom, mas tem vários convidados incríveis, inclusive a Darleide, que você mencionou aqui. Ela veio com o marido também nesse podcast. Tá disponível no canal aqui do Hope Hour, tá? Então, você que tá ouvindo a gente em outro lugar, vai lá, Hope Hour NT no YouTube, e aí tem essa série especial do Hope com os nossos amigos aqui, a Gabi e o Éder, e foi sensacional também esses episódios. Estão lá, todos disponíveis para você. Tudo no NT Play sempre também. Nosso canal do YouTube do NT Play tem lá todas essas listas. Né, Kathleen? Muito bom, muito legal. Acho que ninguém tem desculpa agora para não começar, né? Tem o testemunho e tem já o material de apoio. Então... É isso. E a gente viu, inclusive, no seu... Instagram! Vamos falar do seu também. Porque é muito legal, você falou, né, de que como esse vídeo, por exemplo, que você assistiu, foi importante nesse pontapé inicial, né? Então a gente tem esses materiais que ajudam a entender melhor esse contexto, faz toda a diferença. Sim. Você tem um perfil no Instagram? Sim. Instagram, YouTube. É igual no YouTube? Também é o... YouTube, Divorcias também. Ou Natália Piacentini, tem o site também, Natália Piacentini, então... Que aí tem o link para todas as redes. Tem o link para todas as redes, Mas é importante, assim, a gente falar, sabe? Porque hoje em dia, tem muitos lugares que eles até trazem, assim, por exemplo, o meu testemunho, o que eu fiz na prática. Aí é como, por exemplo, você quer o que eu fiz na prática, tipo, um passo a passo. Né? E tem alguns lugares que falam, você tem que fazer uma carta de pedido de perdão, você tem que fazer isso, tem que fazer... Então, isso já é uma terceirização, sabe? Então, é muito importante a gente falar, olha, procure lugares, realmente, ore antes,
claro, né? Senhor, não me deixe ser enganado. Mas me mostra pessoas que realmente, elas estão buscando a transformação, elas compartilham isso. Porque chega muitas pessoas para mim que falam, eu já fui em tantos lugares, mandaram eu fazer um monte de coisa e nada resolveu. E chegou até aqui e falou, não, olha, quem vai resolver é o Senhor, não sou eu não. Não coloca isso em mim, né? Eu não sei como ele vai fazer, eu sei que ele vai. Então, as escrituras, ela é suficiente para mim e para você. Então, vamos mergulhar nela? Vamos. E eu tenho também a nossa plataforma, eu tenho um discipulado Legal. chamado Escola de Deserto, para essas pessoas que chegam querendo divorciar, ou o marido quis divorciar. Então, a maioria são pessoas que estão sozinhas, que querem realmente um direcionamento. Peraí, o que é a restauração? Então, a gente vai partir de um princípio. Quem é Deus? Né? Quem você é para Ele? Aquilo que Ele está fazendo, não é o que Ele vai fazer. Aquilo que Ele está fazendo na palavra dEle. Para você ser um colaborador do reino. Não é só um restaurador, né? De todas as coisas, mas um colaborador dEle. Um filho dele. É só o filho que faz a restauração, que vive a restauração. Então, antes de sair do desespero, peraí, Senhor, me mostra. Onde que eu posso ir? O que eu posso fazer? Me mostra um lugar. E você vê, né? Eu tô aqui como fruto da Novo Tempo, né? Da minha avó falando e também do Senhor direcionando ali no YouTube. Porque hoje em dia, muito se fala nisso. Na minha época, não tinha nada. Só tinha a Darleide que falou e ponto. Agora, hoje em dia, tem muitos lugares que, às vezes, eles acabam trazendo fórmulas e receitas. E que daí fala assim, Jesus e alguma coisa a mais. Entendi. Como Né? se Jesus não fosse suficiente. Exatamente. E acaba que não é uma restauração, né? E te afasta desse propósito. Então, é um desafio? É um desafio. Mas eu passei 30 anos, né? 30 anos lá fora. Então, assim, 2 meses, 1 ano, para encontrar esse Deus, peraí, né? Quando você olha para a cruz de Cristo, você fala assim, não, tudo que ele fez ali... Nada que eu faça vai ser, né? Tudo é Nada. muito pequeno, exatamente. Então, assim, eu tenho o discipulado, que discipula pessoas mesmo hoje em dia. Pessoas que estão sozinhas, geralmente, né? Ou casal também. É 30 dias esse discipulado para as pessoas. Então, a gente tem lives semanais e etc. Né? Tem um material 100% cristocêntrico, graças a Deus, para honrar quem Deus é. E tem também o Casa de Restauradores, que é uma assinatura digital. Então, assim, as pessoas elas podem experimentar ali vários assuntos, né? Sobre paternidade, identidade, cura da alma pelas escrituras, né? E o que é pecado, o que não é. Porque tem pessoas que não sabem que é um pecado aquilo que ela está fazendo, né? Não se arrepende por aquilo. E quer continuar. E fala, não, peraí, Deus não entra, né? Se não tiver arrependimento, restauração sem arrependimento não é restauração, né? Como conversão sem arrependimento. Então, é todo um processo. É doloroso? É, mas Deus usa aquela dor para te levar, né? Então, eu chamo assim, a Escola de Deserto e Casa de Restauradores são a nossa família, a nossa casa de restauradores, para acolher essas pessoas, porque eu não tive nada disso lá, né? E graças a Deus, eu dependi dele. Eu tinha algumas pessoas que me ajudavam ali, né? Como algumas administrações e etc. Então, hoje, o Senhor, ele me capacitou, né? Como um colaborador do reino. Então, eu conheço meu pai, então, apresentando meu pai hoje para o mundo, né? E é uma honra. Eu imagino que você tem uma grande procura por de mulheres. Uhum. Tem homem que procura? Tem. Que bom, né? Tem homem. O Bruno participa também. Uhum. Então, a parte dos homens vai para ele. Então, a questão de conversar, aconselhamento é mais ele. Homem, mulher com mulher. Né? Então, a gente tem essa separação mesmo ali, né? Sim. Mas tem homens também. E como que é lidar com situações onde você ouve relatos, por exemplo, de abusos, situações que são muito complexas, né? Violência doméstica também é um outro ponto. Como você encaminha as histórias nesse sentido? Eu acho que assim, a gente tem que partir de um ponto que as questões de restauração é para quem tem, vamos dizer assim, quem está com tempo. Não é uma pessoa que está, sabe, correndo risco de vida, vamos dizer. Uma pessoa que está com tempo de sentar, de ouvir, de orar junto. Tá ruim, mas não tá horrível. Agora, exatamente. Agora, se tem gente, né, que é casado com pessoas doentes, não vamos ser leviano em dizer que, né, claro que Jesus é suficiente, mas ela precisa de um tratamento, ela precisa de uma ajuda, até de intervenção, muitas vezes, policial, né? Então, não dá pra gente dizer assim, olha, você tá passando por isso, vem cá que eu vou te ajudar, senta aqui, vamos orar. Olha, busca ajuda, né? Fale o que você está passando, você está vivendo, porque Deus não tem parte com esse sofrimento de correr risco de vida,
né? Então, você precisa de um suporte além. Claro que depois a gente vai acolher essa pessoa também, E mas... a outra pessoa precisa se deixar ser transformada também por Deus também. Sim, exatamente. Ter esse desejo, né, de É, ser esse- transformada. E realmente, às vezes, ela vai ter que curar uma Uhum. doença, inclusive emocional, mental, antes de Aham. estar pronta para esse Sim. processo de restauração. Né? Exatamente. Não dá para querer sair correndo, eu quero a restauração. Uhum. E nisso acontece das pessoas venderem qualquer coisa e comprarem qualquer coisa. Porque como Né? você falou, começa com a gente primeiro, né? Então a pessoa também tem que se curar das coisas que tá fazendo e tal. Sim. É meio complexo. Né? Complexo. É, às vezes porque tem um marido assim para satisfazer um coração afastado de Deus, né? Então aí tem alguma coisa para satisfazer esse coração, isso acaba virando uma idolatria pelo marido. E o que a Bíblia tanto fala sobre isso? Idolatria velada do nosso coração. Não é mais aquele bezerro, né? Agora é um marido, é o casamento. Então é realmente abrir mão, divorcia-se, né? De quem você é, para você realmente entender quem Deus é, quem você é para Ele. É um processo. Lidando com tantas famílias hoje, restaurando, né, ajudando no processo de restauração de todas essas famílias, o que você diria para famílias que estão passando por um momento de muita tribulação? Qual o seu desejo para essas famílias e, de repente, um primeiro passo? O que você diria? Olha, eu diria assim, aquilo que Deus colocou em mim me encheu tanto que transbordou em forma de amor por essas pessoas. Então, aquilo que eu faço hoje não é só, é um ministério. Não, é o ministério do meu pai. É um trabalho, é uma mentoria. Mas é por amor às pessoas, por amor às famílias. Então, isso também não vem de mim, né? Isso vem dele. Então, esse mesmo amor, essa mesma graça que me alcançou, vai alcançar a sua família também. Se você tem no seu coração, você recebeu esse chamado da restauração da sua família, não queira ir pelas filosofias do mundo, né, a mentalidade humana, e querer dizer que isso só é dependência emocional. Né? Isso daí não, é que a pessoa né, quer ficar só com o marido e tal. E reduzir isso a um comportamento da sua alma carnal ali, né? Não, e é Deus te chamando, então, para onde ele aponta, ele paga a conta. Então, vai para ele. Vai para ele. Ore e fala, Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? Seja honesto, né? Como diz o pastor Alaci, seja honesto com Deus. Eu não sei por onde começar. Eu não sei como fazer, mas eu não quero mais fazer do meu jeito. Então, me mostra o caminho certo. Eu quero Jesus comigo. Eu te chamo, Espírito Santo, me ajuda. E não saia desse lugar. Não terceirize isso. Não terceirize, porque no imediatismo de hoje em dia, né, a gente quer levar isso para alguém. Ai, pastor, ora por mim. Ai, faz isso por mim. Tudo bem, não tem problema, né? Até um certo ponto. Mas desde que isso não seja... aquele que vai resolver o seu problema. Então, você está terceirizando o Espírito Santo, terceirizando Deus. É um atalho, né? Isso também é um coração afastado de Deus. Então, é voltar para o modelo... Tô até com a minha camiseta aqui hoje, ó. De volta ao Éden. De volta ao Éden, que quer dizer o quê, gente? Quer dizer de volta ao modelo original de Deus. De volta ao plano dele. Isso é restauração. Né? De volta à estrutura, o plano dele. Ele como pai ou como filho, dependendo dele. Então, deixar tudo que está acontecendo na mão de Deus, realmente. Porque eu sei que é um desafio muito grande. É uma dor absurda que a gente quer resolver de qualquer jeito. Mas ele vai. É ele quem colocou essa dor aí para te chamar. Então, ele vai, confia. E eu oro em nome de Jesus para que o Senhor alcance essas famílias. Amém. E que essas famílias sejam também um farol, né? Para outras famílias hoje, como a minha família é. Amém. Amém. Olha, eu quero te agradecer muito, muito mesmo. Foi muito produtivo, Que uma legal. conversa muito boa. Que Deus continue abençoando a sua família, Amém. vocês dois. Amém. Nesse grande ministério que vocês têm com outras famílias, né? Que vocês possam abençoar todas essas famílias. Muito obrigado pela sua presença. Tem um presentinho, Eu que para você agradeço. lembrar do Hope aí, Que lindo! dessa sua vinda aqui com a gente. Ai, amei! Eu amo o Bex. Que lindo. Muito útil. Aí tem caderninho, Legal. tem caneca, tem lanchinho. Amei. Minhas filhas vão amar. Dá para dividir com a família. Amei. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Deus te abençoe. Esse daqui é para você. Também tem um presente. Muito obrigado. Eu tenho outro livro também, tá? É que esse daqui não dá para divulgar muito porque ele vai para edição. Tá. Segunda edição. Mas, então esse que pode divulgar. Tá aqui, ó. Isso. Divorcia-se.
Isso. Tá disponível onde esse? Nas nossas plataformas, Instagram, YouTube, tem o link dele lá. Tá É legal. o testemunho completo. Muito obrigado, depois eu quero autógrafo. Tá bom. Obrigado mais uma Eu que vez. agradeço, é uma Kathleen, honra. muito bom ter você sempre aqui com a gente. Prazer foi meu, foi muito, muito legal. Foi uma boa Aqui conversa, hoje. né? E Natália, tava pensando aqui, tipo, tem muita gente que, além de não conseguir lidar com a dor, ainda passa a dor pros outros. E no seu caso, você conseguiu transformar isso numa coisa boa, num ministério tão bonito. Então, que Deus te abençoe, porque Amém. realmente é muito linda essa história. Amém, é uma honra falar do meu pai. Amém. Obrigada, viu? Eu já comecei a ler o livro aqui. Temos que encerrar. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Delícia. Se inscreve no canal aqui, você que chegou até agora, então tem coisa boa nesse episódio, né? Você pode compartilhar com outras pessoas. Digo mais uma vez para você se inscrever no canal, deixar o seu comentário, deixar a sua história. Vai ser muito legal ouvir de você também, tá bom? Até a semana que vem. Valeu, tchau, tchau.